E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui, não sei como é que tá o zoom, eu tentei colocar bastante zoom, espero que tenha dado certo, que eu esteja dentro do negócio aqui, porque eu não quero que vocês vejam muita bagunça, porque você sabe que eu tô fazendo mudança, preparando mala, tudo isso pra embarcar e tá tudo uma zona. Mas enfim, este vídeo foi o mais pedido ever, tipo, muito pedido, e assim, todo mundo chama no Facebook, por aqui, manda e-mail e quer sempre perguntar a mesma coisa, e fica, eu não tenho infelizmente tempo pra mandar, pra ajudar todo mundo, e também é uma coisa que eu acho que é meio relativa, porque depende da pessoa, depende da agência, depende do cargo e tudo, e enfim, esse vídeo é sobre a entrevista, a temida entrevista, né? Todo mundo fica com medinho, até porque tem a parte em inglês, se for direto com a companhia só em inglês, enfim, eu vou tentar ajudar vocês dentro do possível. Eu já fiz entrevista com a Infinity, já fiz com a Portside, já fiz com a ISM, já fiz com a Valemar, enfim, já fiz com várias agências e já fiz com companhias, pelo menos umas 3 ou 4 companhias diretamente, então eu acho que eu posso dar umas dicas pra vocês ajudar pra quem vai fazer entrevista, mas bem como eu falo sempre pra quem me pergunta, é muito relativo, até porque, por exemplo, na parte do inglês, se o entrevistador perceber que o inglês de vocês é uma bosta, ele não vai ficar fazendo, tipo, entrar numa conversa super wow, que com certeza vocês não vão conseguir dar conta de entender e responder. Então, assim, a maioria das entrevistas que eu fiz começava em português, tá? E terminava em inglês. Ou começava em português, fazia uma parte em inglês e terminava em português, ou já chegavam dando oi direto em inglês e depois, às vezes, falava alguma coisa em português no final. Mas também eles olham no currículo de vocês. Por exemplo, eu falo inglês fluente, então eles não se importam de já começar com inglês, por exemplo, coisas assim. Já se, por exemplo, vocês colocarem que o nível de vocês é intermediário ou que vocês falam um pouco inglês, pode ser que eles falem alguma coisinha só pra ver se realmente vocês sabem esse pouco e aí encaminhem vocês e façam o resto em português, enfim. Mas lembrando sempre, gente, que tem agências que têm entrevista com agências, se vocês forem aprovados, vocês vão para dar companhia. E tem agências que vocês fazem só entrevista com agência e se aprovados, vocês já embarcam, tá? Então, assim, por exemplo, tá? A Valemar. Dependendo do cargo, se for staff, geralmente faz entrevista com a agência e depois faz com a companhia. Se for para crew, a agência já faz a entrevista, já seleciona, já decide, já tudo, vocês não precisam fazer com a companhia. Enquanto para outras agências, a maioria das outras, vocês têm a entrevista com a agência e a final com a companhia. O bom de não ter a final com a companhia é porque com a companhia vai ser sempre em inglês. Então, talvez eles falem algum outro idioma, não sei, mas geralmente é só em inglês, então aí complica um pouquinho. Mas, no geral, tranquilo, eles sabem, eles já vão saber mais ou menos se vocês falam ou não, se precisa realmente do inglês para aquele cargo ou não, ou do espanhol, ou do que quer que seja. Então não se preocupem, porque no final dá tudo certo. Às vezes vocês acham, não entendi nada que o entrevistador falou, mas passa na entrevista, já vi muito disso e depende muito do cargo. Bom, eu vou falar pra vocês algumas perguntinhas que já fizeram pra mim nas entrevistas, de agência e na entrevista final, pra tentar ajudar vocês. Mas eu vou falar de perguntas gerais. Eu não vou falar específico, por exemplo, a animação ou isso ou aquilo, porque, por exemplo, pra animação eu vou fazer um vídeo em breve só falando sobre animação, como que foi minha entrevista, como que foi a minha trajetória até o embarque, o que eu vou levar pro embarque, essas coisas. Aí eu vou fazer um específico, tá? E eu vou falar no geral das agências, não vou falar de cada uma específica. Então não adianta me chamar e me dizer, mas naquela agência, como é que foi? Eu já tô ajudando demais. E mais uma coisa, pela 40ª vez, porque tem gente que assiste só um vídeo e não vê que eu falei isso em outro vídeo. Não adianta me mandar mensagem no Facebook sem me adicionar, que eu não vou mais responder. Até porque às vezes se perde lá naquele spam do Facebook. Me adicionem e aí mandem mensagem, até porque às vezes eu tenho que adicionar as pessoas, porque senão fica indo pro spam e elas não aceitam o convite. Aí o que o Facebook acha? Que eu sou uma babaca que fica adicionando todo mundo por adicionar. Aí o que acontece? Me bloqueia. Aí a pessoa me manda uma mensagem, não tem como responder, porque eu tô bloqueada. Ou encontro um amigo meu, não posso adicionar porque eu tô bloqueada por causa de vocês que não aceitaram meu convite. Sacanagem, né? Então vamos se ligar no bagulho. Adiciona e depois pergunta. E essa gurizada que me adiciona diz assim, que me chama, manda mensagem assim, desculpa, não posso te adicionar porque minha namorada não pode nem sonhar que eu vou embarcar. Tomar no cu de vocês, tipo, cada um com seus problemas, vamos se ligar no negócio, não tem nada a ver com os problemas de vocês, tipo, minha namorada não sei o que. Primeiro vira gente, seja honesto com a namorada e depois vem falar comigo, falou? Então, vamos para as perguntas. Bom, na entrevista,
Com as agências, geralmente eles já chegam perguntando qual que é o cargo que gostaria. Aí eu aconselho às vezes a vocês, se vocês não sabem em que cargo embarcar, porque vocês não têm experiência com nenhum cargo que combine com cruzeiro, ou que vocês não têm muito do idioma, ou que sim, enfim, falem isso pra agência e digam, peçam uma sugestão. Mas lembrando, sempre as agências vão tentar empurrar vocês pra crew e não pra staff, principalmente no primeiro embarque. Se vocês querem muito uma vaga de staff, não quer dizer que vocês vão conseguir, mas eu aconselho vocês a dizer pra agência que vocês querem aquela vaga X, porque senão eles nunca vão indicar aquela vaga pra vocês, é muito raro, exceto que o currículo de vocês tenha muito a ver com aquela vaga. Bom, legal, então, aí eles perguntam, tipo, algumas coisinhas pra conferir com o currículo, tipo, podem perguntar a idade, podem perguntar onde vocês moram, com experiência com o que vocês têm, qual é o cargo, como eu já falei, qual o cargo que vocês gostariam de trabalhar no navio, tá. Perguntam geralmente se tem tatuagem visível. Se vocês disserem, não sei se vai ser visível com o uniforme, eles geralmente falam qual é o uniforme, assim, manga comprida, manga curta, vai aparecer ou não. Aí, mas agora eu falo que eu tenho tatuagem ou não falo? Depende do tamanho da tatuagem de vocês, depende se tem muitas que aparecem, enfim, tentem pensar na cabeça de vocês, devo falar ou não devo falar? E se vocês falarem, eles vão dizer pra vocês, esse cargo não dá, ou nenhum cargo dá, enfim. Infelizmente a vida é assim, preconceito, todo esse babado aí, né? Vocês já sabem. Pronto, então a parte em inglês, aí eles podem perguntar coisas simples, do tipo, fale um pouco sobre você, fale sobre as suas experiências de trabalho, onde você mora, mais pra testar o inglês mesmo. E que mais? Aí, gente, dependendo do cargo, pode ser, já vi agências que perguntam e outras não, coisas específicas do cargo. Aí podem perguntar, depende muito do cargo de vocês, por exemplo, que seja bar. Você sabe utilizar a bandeja? Você sabe como que é um drink assim, assado? Quais os drinks você indicaria para um passageiro que quer beber isso, aquilo? Entenderam? Essas coisas. Como você, se você tivesse que atender o telefone, como você falaria com o passageiro? Essas coisas. Então meio que dei uma treinada no Google também, eu já vi que o pessoal falou que tem, digitando ali vocês encontram lista de perguntas que pode ser que perguntem para vocês poderem estudar e ter uma base, pelo menos para não ficar boiando quando eles perguntarem ou não saber como responder em inglês, ok? Eu já vi com agências que não fazem isso, mas por exemplo a ISMBR na minha época fazia. Eles diziam depois, mandavam links para vocês, de onde vocês poderiam estudar, o que vocês deveriam estudar para a entrevista final com a companhia. Eu acho que tu tem que saber mais sobre isso, então olha esse link, tem tudo sobre os drinks, ou tudo sobre itens que a camareira usa para trabalhar, Aí vocês dão uma estudada até o dia da entrevista da companhia. Quanto à demora entre a entrevista da agência e da companhia, né, o tempo entre as duas, não sei, é muito relativo, sempre me perguntam, não sei, mas aí tem gente que acontece assim, a agência diz, quando surgir a vaga ou quando pudermos, enviaremos a data da sua entrevista final. Aí a pessoa vem me chamar 1 mês e meio depois e diz, olha, a agência não me chamou ainda, o que eu faço? Gente, passou tipo meio mês, no máximo 1 mês, vão lá e deem uma cobrada, porque tem épocas que as agências ficam loucas e elas se perdem, elas não sabem o que fazer da vida. Vocês precisam cobrar da agência as coisas, tipo, pra eles lembrarem, porque quem não é visto não é lembrado, entenderam? O que mais que eu ia dizer? Aí perguntam sobre o tempo de embarque entre a última entrevista e vocês embarcarem, depende também muito da época, da necessidade da companhia, do cargo, de quanto vocês vão demorar para fazer os treinamentos, os exames, blá 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 blá. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe disso porque esse vídeo é só para falar sobre entrevista, não vai ficar extremamente longo, vocês vão me matar para variar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre entrevista. Gente, quanto ao tempo de entrevista, depende muito. Eu já fiz entrevista de 5 minutos, eu já fiz entrevista de 10 minutos, de 1 hora, enfim. Quanto à entrevista final com a companhia, já tive entrevista que não perguntaram absolutamente nada sobre o cargo e outras que perguntaram, ou que eu fiz entrevista para animação, por exemplo, nessa semana. Na outra semana um outro fez, acabou caindo um outro entrevistador, ou o mesmo entrevistador, e perguntaram coisas nada a ver. Então depende muito do entrevistador, do cargo, da agência, da companhia, de tudo, do nível do idioma de vocês, blá 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 blá. Gente, ai meu Deus, deixa eu ver. Gente, se preparem para responder coisas do tipo, depende da pessoa, né? Mas, por que tu é tão novo e quer trabalhar em navio?
por que tu, estando numa empresa ganhando tão bem, aí pergunto quanto tu ganha, né? Ah, tu ganha tão bem, por que tu quer largar disso e trabalhar em navio? Essas perguntinhas, assim, eles fazem bastante, então se liguem, porque pra mim, um entrevistador na última entrevista que eu fiz, ele perguntou assim, ele falou assim, as pessoas entram aqui no navio achando que é o paraíso e é o inferno, e querem sair no primeiro dia. O que você diz sobre isso, sabe? Então se liguem. O que mais? Não percam o sorriso, tipo, sejam super simpáticos, porque às vezes o entrevistador tem uma cara de... Mas não quer dizer que ele seja realmente do fundo uma pessoa braba, ele só tá testando vocês. Então, tentem ser simpáticos independente do que acontecer. Sempre com um sorriso no rosto, sempre educados e, enfim, entenderam, né? Gente, eu acho que o mais importante é isso. Espero ter ajudado. Se ficou mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Mas, no geral, o que eu podia ajudar mesmo era isso. E depende muito de tudo a entrevista de vocês. Ok? Desejo sorte a todos que fizerem a entrevista a partir de agora. E que embarquem, sejam felizes, que tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!